E aí, minhas amigas, boa noite. Bora falar hoje de pugs, de dermatologia, de pele, coceira, problema de ouvido, aquele problema de pele que vai e volta. Vou conversar hoje com a minha amiga, a doutora Gabriele. Um prazer dividir tela com ela. A gente se conheceu num congresso que eu fui há menos de um mês atrás. Vocês acompanharam aí nos stories, um congresso de dermatologia. A gente estava lá estudando juntos e a gente se esbarrou lá no meio do congresso, fizemos um passeio juntos. E acabamos trocando muita ideia, vendo que a gente tinha muita coisa em comum. E decidimos fazer essa live aqui. A Gabriela está fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Eu fico muito feliz, já vou adiantar aqui, vou me gabar mesmo, que eu que dei força para ela. Falei, ó, tem que postar todo dia, vambora, vou te ajudar, vambora. E aí, não sei se foi muito por minha causa, ela vai dizer aqui, quero que ela seja sincera, mas eu acho que eu dei um empurrãozinho ali, que eu peguei no pé dela para ela fazer conteúdo. E ela acabou fazendo. Já quero pedir para quando eu chamar ela aqui, vocês seguirem ela, dar uma moral para ela começar esse Instagram aí, que ela tá postando conteúdo de qualidade, né? E essa aqui é meu fechamento aqui com vocês, né? O que eu combino sempre com vocês, o meu desafio aqui, que eu quero sempre entregar para vocês é conteúdo de qualidade. E a Gabriele entrega, por isso que ela vai estar dividindo tela aqui comigo, tá? Boa noite a todos. Não sei se eu entro nessa manha aí de todas e todos. Depois comentem aqui embaixo. Mas vou falar só todos, tá? Tem gente com ciúme que eu fico falando com vocês nos stories, minhas amigas. Tem homem reclamando, tá? Queria contar isso em primeira mão para vocês aqui na live. Vamos falar de coceira, vamos falar de prurido. Deixa eu convidar aqui a doutora Gabriele. Deixa eu te achar aqui. Gabriele Cury.dermatovete. Olá. Oi, Boa Fábio. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que veio acompanhar essa live com a gente. Acho que vai Estou ser bem muito legal, né, animado para Fábio? falar do que a gente mais atende, a nossa rotina, né? Eu não sou um dermato aí, digamos assim, oficialmente falando, mas o que eu mais atendo é pele. Tem hora assim que eu falo assim, pô, é o quinto seguido, é o sexto seguido do dia, né? Aí eu fico pensando, pô, eu sou um dermato ou não sou um dermato? Eu sou dermato, né? Não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Infelizmente, ou felizmente, no meu caso, né? Dermato é mais de 45% da casuística da clínica, né? Então, todo mundo atende muito Muito dermato. legal, muito, muito legal. Olha aí, já começou falando uma porcentagem interessante, né? Quase metade de todos os casos da clínica veterinária, né, aparece com problema de pele. E interessante falar do porquê disso, né? É o órgão mais exposto, né, do organismo, né? Onde a gente está ali vendo, é onde de repente faz um cheiro, né? O pelo cai e aí o dono, a família consegue perceber que tem um problema, né? Na verdade, a pele é o maior órgão do corpo, não só do humano, mas do cão também, né? Então, é muito mais fácil visualizar os problemas de pele, né? Eles são nitidamente visíveis pelo tutor, então acaba chegando para a gente com muita facilidade, com muita frequência também, né? E é mais frequente de qualquer forma, mas é uma coisa que chama atenção, né? O cliente não quer ver o cachorrinho dele com a pele feia, coçando, pelo caindo. Isso tudo chama muita atenção. A gente vê que incomoda o animal e aí tem que levar para o veterinário, Com né? Não tem jeito. certeza. Muita gente aqui, agora que você está começando esse trabalho de Instagram, você vai começar a receber provavelmente também muitos questionamentos assim. Doutor, o cachorro está com problema de pele, está com a pele vermelha. Eu posso usar a pomada X? Doutor, meu cachorro está caindo pelo, já levei no veterinário, ninguém consegue resolver. O que que ele tem? Você sabe me explicar o que que ele tem? Então, assim, é interessante. É, Pois é de é. ouro, né? É interessante a gente falar desse ponto, sabe? Porque é bom as pessoas entenderem que até pra gente, né? A gente tem que fazer exame, a gente tem que correlacionar um monte de perguntas que a gente faz para o nosso cliente, a gente tem que, às vezes, direcionar perguntas específicas.
É muito comum na minha rotina, por exemplo, exemplificando, eu pegar um paciente que está vindo de vários veterinários já e eu pergunto, ele faz prevenção de pulga e carrapato? Não, doutor, mas o que isso tem a ver com problema de pele? Eu falo, tudo a ver. Deixa eu examinar. Quando eu vou examinar, eu vejo fezes de pulga. E aí é um animal que já passou por vários tratamentos, vários antialérgicos, vários corticoides, e na verdade a causa do problema é picada de pulga. Né? Então, essa troca de ideia, essas perguntas, o exame físico do animal é imprescindível para a gente poder começar a entender o que está acontecendo e poder passar um tratamento. Né? Claro, claro. Eu acho que essa primeira conversa com o tutor, ela é assim, fundamental em qualquer tipo de problema veterinário, né? Porque o cachorrinho não fala. Então, as informações que o tutor passa para a gente é que vão guiar o nosso raciocínio para chegar a um diagnóstico. E essa história de, ele caiu o pelo, ele está vermelhinho, posso passar essa pomadinha? Depende, né? Primeiro a gente tem que saber o porquê. O mais importante é isso, saber o porquê daquele problema estar aparecendo daquela forma. No caso da dermatologia, a gente já tem um desafio extra, porque tudo é muito parecido. Então, essa história, esse histórico que o tutor conta para a gente durante a anamnese, vai realmente guiar o raciocínio do veterinário para ele eliminar algumas possibilidades e pesquisar através de exames, de exame clínico, de observação, o que realmente está acontecendo com aquele animalzinho. E você citou aí as fezes de pulga, né? A dermatite alérgica, a picada de pulga, que realmente era muito mais comum do que é hoje, porque hoje a gente tem medicamentos para controle de pulga carrapato assim, maravilhosos e revolucionários, mas eu, como dermatologista, eu sou a segunda a examinar o animal, né? Normalmente ele vem para mim por uma indicação e acontece dele ter dermatite alérgica por causa de pulga, dele ter sarna, né? Então são doenças que a gente acha assim, nossa, meu cachorro nunca vai ter isso. E infelizmente acontece, né? Não quer dizer que o animal é sujo, é maltratado, que o tutor não faz as coisas direito. É porque são coisas que estão sujeitas a acontecer mesmo e graças a Deus, porque alérgica por causa de pulga é o menor dos nossos problemas, é um dos mais fáceis de serem resolvidos. E qual seria o mais difícil? Já vou já aqui, ó, Ai, pro ponto. Se isso é fácil, o que é difícil? mais difícil. Na verdade, assim, não tem o mais difícil, tem o mais desafiador, né? Eu acho que o mais comum que a gente tem, pelo menos eu, na minha casuística, o que eu tenho de mais comum é a atopia. Infelizmente, graças a todos os cruzamentos loucos que foram feitos por criadores e por tutores de modo geral, ai, meu cachorro é tão bonitinho, o seu também é tão bonitinho, vamos cruzar para a gente ter uma ninhada legal. E aí a gente esquece que junto com a ninhada legal, junto com as características que a gente está vendo que são bonitinhas, a gente leva toda uma carga genética. E a atopia tem um dos fatores mais importantes da atopia está relacionado justamente à genética. Então, hoje, olha, eu posso te falar assim que mais de 70% dos meus pacientes são atópicos. E a atopia é uma doença que traz muito desafio, porque eu preciso muito da colaboração do tutor no manejo diário do animal, no que ele vai. A frequência de banho, que você fala muito disso, né, Fábio? A questão da frequência de banho, o que vai ser utilizado nesse banho, qual o produto que vai ser utilizado nesse banho. Se ele vai dar a medicação certinha, porque na maior parte das vezes o alérgico precisa tomar uma medicação para controle da coceira propriamente dita, né? Aquele controle daquela nossa velha conhecida barreira cutânea. Então, assim, essa parceria acaba tornando o tratamento da atopia, o diagnóstico já é um pouco desafiador, porque a gente tem que eliminar todas as outras possibilidades para chegar na atopia. E se eu não tiver essa parceria com o tutor, o controle é muito difícil também, né? Então eu acho que a atopia ainda é o que a gente tem de mais desafiador aí. E é legal quando a gente fala em atopia, porque a atopia, ela é muito interessante isso. A atopia, ela talvez me ajudou a me tornar um médico veterinário que eu me tornei, né? Porque eu comecei a perceber justamente esse ponto que você falou. Comecei a perceber que não adiantava eu saber o que os cursos e as palestras ensinavam. Se eu não conseguisse fazer essa família aderir ao tratamento, eu não teria resultado. Então,
esse ponto que você falou. Uhum. Então, uma coisa que eu faço, Gabriele, muito louca, não sei se eu cheguei a te contar isso lá. Tem, às vezes, eu atendo os clientes que eu falo assim: ele tem algum vovô e alguma vovó? Ou alguma ajudante do lar, alguma empregada que trabalha na casa? Ah, tem sim, doutor. Inclusive, o meu avô, ele fica no pé do meu avô. Eu falo: ah, fica no pé do teu avô? Entendi. Posso mandar um áudio pro teu avô? Ai, doutor, sério, a pessoa fica, né? Você vai mandar mesmo? Vou mandar um áudio pro teu Uhum. avô. Ah, mas por quê? Se o teu avô não tiver com a gente nessa, a gente não vai ter resultado. Porque a gente sabe que a alergia alimentar é importante pra caraca, né? Dentro da casuística. Sim. Muitas vezes associada Depois eu à queria que a gente alergia abordasse esse alimentar, ponto, né? Eu acho que mas eu explico isso para uhum. eles, né? Porque o vovô, a vovó, ou uma criança pequena, ou uma ajudante do lar ali que não entende, né? Que de repente está mais acostumado com vira-lata, que, né? Que você é um pouco mais resistente, entre aspas. Convivendo ali com um pug, com um animal de raça, vai dando ali, às vezes, aquele biscoitinho maisena, aquele pedacinho de pão, né? Aquela comida de panela com tempero, achando que está tudo bem, porque antigamente era feito assim, né? E aí, se a gente não tem a Uhum. aderência dessa pessoa, porque ela não está ali na consulta. Quem está na consulta de repente, a pessoa que menos convive com o cachorro. Então, eu acho esse detalhe muito interessante, porque eu fui aprendendo a envolver a família. E às vezes pedir para a pessoa voltar na revisão, para poder conversar olho a olho com essa pessoa, explicar os porquês, né? E aí, quando a gente consegue. Nesse ponto, E o eu produto ganho de você. limpeza, com a moça que limpa a casa. Se ela não tiver Uhum. com a gente nessa, não adianta você falar para o dono da casa que paga ali o salário. A moça que limpa a casa tem que estar com a gente nessa Uhum. também, né? Então, é muito interessante. Foi me moldando como veterinário, Todo sabe? todo mundo que está ali envolvido na rotina do animalzinho vai influenciar no resultado do tratamento. E aí eu tenho um ponto muito positivo em relação a você, porque eu vou na casa do cliente, né? Eu faço atendimento domiciliar na maioria das vezes. Então eu conheço a ajudante, eu conheço o vovô pessoalmente. E aí, com isso, eu converso com a família toda e normalmente eu consigo uma adesão muito bacana da família nessa questão toda que envolve o controle desse animalzinho, né? A gente sabe que, eu acredito, tô meio desatualizada no percentual, mas até onde eu me lembro, mais de 70% dos animais, eles têm tanto a dermatite atópica, que é a alérgenos do ambiente, quanto a hipersensibilidade alimentar, que tem a ver com o que ele come. E a pessoa pensa muito assim, ah, é só um pedacinho, não vai fazer mal, só dessa vez. A gente fazendo dieta pensa assim também, né? Só que para ele é alérgico. A gente tem que lembrar que a alergia, eu estou super controlada. Eu, por exemplo, que eu sou alérgica. Estou super bem, estou super controlada. Eu entro num ambiente que ficou fechado muito tempo, que deu um cheirinho de mofo, eu já vou sofrer a noite toda, porque eu tive o contato com o que me causa alergia. E com o alimento a mesma coisa. Eu estou bem ali comendo meu alimento regulado, seja de alimentação natural, seja uma ração comercial para cão alérgico. E aí, de repente, aquele pedacinho de carne do churrasco que a gente fez no final de semana, não vai fazer mal para ele, vai desencadear todo um processo alérgico, o animal vai vir a ter, de repente, até uma infecção bacteriana secundária por causa de um pedacinho de carne. Então, se a gente realmente não tiver uma adesão da família como um todo, é muito complicado a gente conseguir É sucesso nesse aquilo muito controle. interessante, né? Vai vir aquela galera que é meio incrédula. Mas, Fábio, Gabriele, eu dou e meu cachorro não tem nada no dia que eu dou. Eu sempre dou, ele nunca tem nada. Eu lembro de uma palestra, não vou lembrar de quem foi, no último congresso onde a gente se conheceu, onde o professor falou, deixou bem claro que muitas vezes a reação de hipersensibilidade alimentar ela ocorre alguns dias após a ingestão do alimento. Então é Eu me importante a lembro. galera entender isso, né? Não dá para você, não vai, muitas vezes você não vai conseguir associar que você deu e ele passou mal. E o contrário também, né, Fábio? Quando você está num processo de diagnóstico dessa alergia alimentar, tem animal que na primeira semana com a dieta hipoalergênica de diagnóstico já vai mostrar pra gente que está fazendo bem para ele. Mas tem animal que demora ali
6 semanas, 5 semanas para te dar um resultado. Por isso que essa dieta restritiva, ela tem que ser de no mínimo 8 semanas. E às vezes o tutor não tem essa paciência de insistir na alimentação, achando que, eu mudei a alimentação, já tem uma semana e não aconteceu nada, né? Às vezes o animal demora um pouco realmente a dar uma resposta positiva pra gente, ou negativa no caso do animal que a gente sabidamente é alérgico e dá alguma coisa que ele não pode comer. Ó, vamos começar com uma pergunta aqui, ó. A Karina Lopes Souza pergunta: boa noite. Boa noite, Karina. Obrigado pela participação aí. Vocês são a favor de banho com shampoo a seco de forma esporádica? Minha pug fica com cheirinho ruim quando passa muito tempo sem banho. Costumo usar o shampoo a seco. É interessante isso, né, Gabriele? Porque a questão do cheiro é uma questão muito presente na vida de quem tem pug, né? Eu tenho os meus paranauê, os negócios que eu meto, que não faz mal para a pele, que deixa o cachorro limpinho e com um cheirinho legal. Qual é a tua experiência com isso? O que você costuma fazer? Então, na verdade, assim, eu não sou especialista em pug, né? O especialista aqui é você. Mas, em se tratando de cães com dobrinhas, é meio da mesma forma. Seja pug, seja Shar-Pei, seja Bulldog, eles todos têm essas dobrinhas na região da face, no corpinho, ali na base da cauda, né? Que são regiões que vão ficando meladinho mesmo e dá um cheirinho desagradável. O tutor não gosta disso, eles são muito resistentes a esse prazo maior entre os banhos, justamente por causa desse cheirinho. E é aquilo mesmo que você já recomenda. É lenço umedecido, às vezes um lencinho manipulado, que a gente pode fazer também, se a gente não quiser, por exemplo, porque às vezes a maior parte dos lencinhos umedecidos às vezes tem álcool, né? Então, se a gente não quer que tenha esse álcool, a gente pode mandar manipular um lencinho específico, mas lencinho é super legal. E banho a seco, a gente tem que fazer o teste, porque tem animal que não vai aceitar bem e vai ficar incomodado com aquele cheirinho daquele produto específico ou de algum elemento contido nesse produto. Então, é uma questão de fazer teste mesmo, mas não é contraindicado, não. Esporadicamente pode ser Uma realizado, coisa sim. legal que a indústria pet está esperta, atenta, né, a essa nova relação homem-animal, na qual eles estão na nossa cama, né, estão vivendo muito ali perto da gente. Eles estão atentos a isso e eles estão lançando alguns produtos que já estão disponíveis para a gente no mercado. Você deve conhecer alguns deles, não tem dúvida nenhuma que você conhece e prescreve, que são ao mesmo tempo hidratantes, reforçam barreira cutânea e ao mesmo tempo conferem um cheirinho agradável. Quero comentar isso aqui para vocês saberem que existe essa possibilidade e que é uma opção para o dermato ou para o clínico geral prescrever isso para o cãozinho de vocês. São produtos que protegem a pele ao mesmo tempo e conferem um cheiro agradável no cachorro. Então, é um produto ali que você pode passar 2, 3 vezes por semana. Você vai estar protegendo a pele do seu cachorro e deixando um cheirinho agradável, né? Mas isso tem que ser prescrito pelo veterinário, não pode ser qualquer produto. Eu aqui na minha cabeça, que eu não posso falar o nome, eu só tô com um produto top aqui na minha cabeça, produto que é um pouco, não vou dizer caro. Não vou dizer que é caro. O que é caro é o que você paga e não vale o valor, o preço. Né? Você comprou, né, sei lá, você pagou uma tampinha de caneta R$ 1.000. É caro. Agora, um produto. É a diferença de valor e preço, né? Produto que você vai comprar ali, vai pagar, vamos supor, R$ 120. Ele vai durar ali 1 mês, 2 meses. Pô, vai impedir você de gastar uma grana no veterinário de repente, porque aquilo ali vai proteger a pele do teu cachorro. Você vai deixar de usar um produto que seria barato, mas que causaria problema. E aí você economizou, mas depois gastou no tratamento, teu cachorro ficou doente. Então é um erro muito comum que eu vejo. Tosar também, usar produtos que você compra ali às vezes na prateleira do mercado, né? Usa no pug, usa no bulldog, usa às vezes no vira-lata, mas o vira-lata que tem uma pele mais sensível. E aí dá problema, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Esses produtos sempre tem que ser produtos que são mais tops, assim, produtos que têm a tecnologia mais avançada. Eu vi até alguns comentários aqui de várias pessoas perguntando a respeito de produtos humanos para serem utilizados em animais. O único produto humano que eu autorizo os meus pacientes, né, os tutores dos meus pacientes a usarem são shampoo Johnson neutro para dar banho, né? Às vezes, assim,
Você vai dar um banho com shampoo terapêutico, os shampoos são realmente com preço um pouco acima do normal. Então, você pode, por exemplo, dar o banho com o shampoo neutro e para tirar sujeira e depois usar o shampoo terapêutico só para fazer aquela massagenzinha que a gente sempre pede para ativar a circulação e tal. E aí, com isso, você economiza produto sem prejudicar o seu animal. E lenço umedecido, tá? Já tive paciente que usava kerastase no animal, achando que estava fazendo assim, o maior benefício do mundo para esse animal. Infelizmente, não. A gente tem que lembrar que o pH da pele do cão é totalmente diferente do nosso, que a espessura da pele dele também é muito diferente. Então, os produtos humanos não foram feitos para usar em animal. A gente autoriza esses produtos de bebê porque são produtos realmente que se preocupam muito com questões alérgicas, com questões de substâncias que podem ser agressivas para a pele. Então, eles são mais confiáveis. Mas, fora isso, nada mais. Ótimo. A Kelly Alves, boa noite. Gostaria de saber o que é bom para cachorro com lambedura. Consulta veterinária. A gente tem que saber se essa lambedura está relacionada a alguma infecção secundária ou se ela está relacionada a algum produto que está causando alergia a esse animal, porque normalmente patinha entra em contato com o chão, né? Então pode ter algum produto de limpeza relacionado. Se esse animal é alérgico alimentar, se esse animal tem atopia, se pode ser um ácaro que está presente ali em quantidade aumentada e por isso está causando coceira, uma demodicose, por exemplo, que é uma sarna restrita à região das patinhas. Então, é importante passar por uma consulta veterinária para determinar a causa e, a partir dessa causa, determinar qual que vai ser o melhor Muitas vezes, tratamento. para isso, a gente tem que coletar material, fazer exame de sangue, fazer um questionário de perguntas, examinar esse animal ali no detalhe, né? Ó, quero mandar Uma consulta. um beijo aqui para Felícia, minha paciente, uma Shih Tzu, que é minha que eu amo, uma Shih Tzu linda, maravilhosa. Adoro a proprietária dela também. Um beijo aí para Felícia e para a mamãe dela. Felícia é uma Shih Tzu muito linda. Dove Baby não, viu, Pet? Dove Baby não. Só Johnson, neutro. Aquele líquidozinho que a gente utiliza, um sabonete líquido mesmo. Outras marcas têm outros componentes. Dove, por exemplo, ele tem um componente hidratante que pode causar irritação na pele do cão, então não pode. Ainda respondendo a pergunta da Kelly sobre lambedura, a pretensão aqui, porque a gente está explodido nessa live, já quero te adiantar isso daqui, quero aproveitar e pedir para a galera aí que está vendo a gente, se vocês estão achando que essa live está maneira, está massa, clica aqui nesse, aponta para mim, Gabriel, está mais perto de você, nesse asa delta aí, ó. Aponta essa asa delta aí, mostra para a galera que está asa delta. Asa delta aí, ó. Clica nessa asa delta aí, vai aparecer tua lista de amigos. Manda essa live para 5 amigos aí para a gente bombar essa live e levar esse conteúdo grátis que a gente está fazendo aqui com o maior carinho para vocês. E um monte de spoiler de consulta aqui, consulta grátis, aqui é consultoria, aqui o bicho pega. O nosso compromisso aqui é empoderar vocês e levar conhecimento de qualidade sem querer substituir uma consulta veterinária, tá? Então, compartilhem essa live, manda bastante coração, que a gente vai continuar respondendo perguntas de vocês e tô sentindo que essa live está com nível alto, tá? Faço live toda semana, essa live está com nível alto. Vamos continuar nessa pegada. Lambedura. A lambedura, Kelly, ela muitas vezes também pode estar conectada à parte psicológica. Os cães, quando ficam muito ociosos, sem ter o que ocupar a boca, eles acabam lambendo muito a pata. E essa lambedura contínua, com o pH ali da saliva, com a umidade da saliva, é a mesma coisa que a gente não secar direito o pé, ficar com o pé o dia inteiro úmido. Você vai dar frieira, vai dar micose, vai dar essas coisas, né? E o cãozinho também dá isso ali entre os dedinhos deles. Até porque ele já tem micro-organismos que habitam a pele deles, né? Bactérias, fungos, que estão ali em equilíbrio, numa boa. Mas quando tem uma umidade a mais ali, eles podem entrar em desequilíbrio ou outros micro-organismos podem se aproveitar dessa situação. Então, deem casco bovino para o cachorro de vocês, ou vejam com o veterinário. O que o veterinário de vocês recomenda para eles ocuparem a boca? Sigam lá o Instagram da Lu Vilela, o Eu, Você e os Cachorros, tudo por extenso, Eu, Você e os Cachorros. Mais de 1000 dicas grátis que vocês têm em casa. Você não tem que gastar dinheiro com brinquedo nenhum, você tem que comprar nada. Totalmente democrático.
Vai lá no Instagram e aprende como é que você pode ocupar o dia do teu cachorro. Diminuir a ansiedade, a ociosidade do teu cachorro. E lembrar também, interessante, Gabriele, isso, que o sistema nervoso ele caminha muito em conjunto com a pele. Muito conectado. Sim. Ambos vieram lá do ectoderma, lá na embriologia. Então, são eles mesmo folheto, Nossa, a mesma base terror. embriológica. Né? Então, fiquem atentos com isso daí, tá? É verdade, eles caminham muito juntos, uma coisa influencia a outra, um problema de pele pode virar um problema psiquiátrico até, né? Da gente ter que entrar com um ansiolítico para o animal. Ele começa lambendo porque realmente está coçando, você retira o problema que levou àquela coceira, mas ele, por mania, ele continua se coçando. E o inverso também acontece, porque ele se coça por estresse, por ansiedade, por falta do que fazer, tédio absoluto, ele aumenta a umidade, como você disse, aumenta a umidade da patinha, retira ali células que estavam ajudando na proteção, oleosidade que estava ajudando na proteção, favorece um ambiente ali perfeito para aquela bactéria que está equilibrada se proliferar e causar problema. Né? Então, uma coisa está ligada à outra diretamente nos dois caminhos ali, ida e volta. Então, a gente tem que também lembrar que o cãozinho não pode ficar o dia todo sozinho em casa e não ter o que fazer. E a gente tem que ter diversão, entretenimento para ele. Isso faz muito, muito, muito bem para ele e para a gente de pensar, não, meu filho está em casa sozinho, mas ele tem brinquedo, ele tem ossinho para roer. A hora que eu chegar, eu vou dar um passeio com ele vai ficar super feliz, né? Porque cachorro não é gato, né? Cachorro, ele demonstra pra gente que a gente faz falta, né? Todos os dias. É a coisa mais gostosa do mundo é chegar em casa. Você vai ali na esquina e volta, parece que você ficou 15 dias fora. Isso é maravilhoso. E a gente tem que retribuir esse Com carinho na certeza. mesma moeda, Ó, eu né? tenho um programa aqui, que esse programa me mostra que vocês não compartilharam. Tô vendo aqui a tela de todo mundo aqui, ó. Vocês têm que clicar aqui nesse aviãozinho e compartilhar aí com 5 amigos essa live, pô. Gabriel tá mostrando para vocês aí, ó. E eu quero que vocês cliquem no coração até o dedo, a ponta do dedo tem que começar a ficar roxo. E que é assim, corrida de necrose. Você tem que ficar clicando muitas vezes repetidamente, até o dedo ficar roxo. Depois eu quero foto do dedo e quero que vocês me marquem nos stories e marquem a Gabriela com o dedo roxo, tá? Nada menos que isso eu aceito, tá? Mais uma, mais uma pergunta aqui muito interessante, Gabriele. Marlene Almarques. Boa noite. Minha pug tem várias verrugas. Como tratar? Então, verrugas com a idade elas aparecem, né? Isso é normal, até em humano isso acontece, de pessoas mais velhas aparecerem sim aqueles aumentozinhos de volume que a gente popularmente chama de verruga. E existe uma doença chamada papilomatose que causa o aparecimento de verrugas, mas normalmente é um número absurdo de verrugas e assim aparece de uma hora para outra aquele monte de uma vez. Né? Então, não é uma verruguinha ou outra que vai caracterizar a presença dessa doença. Só que citar para que a pessoa não pense que é sempre benigno. Normalmente, as verrugas de envelhecimento, elas têm um caráter benigno, sim, tá? Mas se tiver um número de verrugas grande ou uma verruga que está ali sangrando porque o animal está incomodado com ela, a recomendação é remoção cirúrgica. Infelizmente, não tem como a gente fazer isso Inclusive, hoje eu quimicamente. atendi uma paciente Shih Tzu, paciente minha, veio com 4 lesões nodulares, como popularmente se chama de verruga, e eu fiz uma coleta por PAAF, que a gente chama, que é a coleta mais simples, e expliquei para a família que muito provavelmente nós vamos precisar remover essa lesão toda para enviar, chama de a gente fazer a biópsia, que é a remoção, o ato de remover, e fazer o exame, que é o histopatológico, né? Que é idêntico ao humano. Tem as pessoas que falam, não, doutor, mas eu já fiz o histopatológico, a minha mãe já fez, gente, é tudo igual. O hemograma deles é igual, os parâmetros são parecidos, as doenças são iguais, os órgãos são com o mesmo desenho, com as mesmas cores. É tudo muito parecido, tá? Tudo bem parecido mesmo. Bem interessante. E lembrando
Fábio, que se essas verrugas, né, elas aparecem dentro do conduto auditivo, aí a gente chama de pólipos, elas podem fazer com que a otite do animalzinho se torne crônica, porque tem um corpo estranho lá dentro, estimulando a produção de cera, favorecendo a ocorrência de micro-organismos. Então, quando uma otite é muito recorrente ou ela não melhora com o tratamento, é preciso fazer um exame, entra com uma câmera, né, uma otoscopia, entra com uma câmerazinha, avalia o conduto, porque se tiver algum pólipo, ele precisa ser retirado para que a gente tenha sucesso no Só tratamento essa da otite. informação que a doutora deu agora aqui já valeu essa live. Sabe por que eu digo isso com muita tranquilidade? Sem brincadeira? Porque o que eu vejo de cachorro com colisteatoma já há anos, quando chega para mim e eu começo a trocar ideia e eu vejo que o cachorro já fez tratamento várias vezes e não melhora. E principalmente quando a otite ela é unilateral. Esse é o alerta vermelho que tem que acender para vocês. A otite é unilateral, ela repete, ela sempre pior naquele ouvido, tem um cheiro forte, sempre volta, volta, volta. É o alerta vermelho para ter ali um pólipo, um colisteatoma. Alguma coisa que só realmente na endoscopia do ouvido, que é a otoscopia, que a doutora falou, que a gente vai conseguir visualizar esse pólipo, arrancar um pedacinho dele para mandar para análise, para a gente saber se ele é um tumor benigno, maligno, é um pólipo, o que ele é, né? A gente consegue achar, às vezes, corpos estranhos, pedaços de algodão, inseto, né? Então, o ouvido, como ele é uma cavidade, ele é passível de acontecer muitas coisas parecidas com o que acontece na cavidade oral e na cavidade também respiratória. Também existe endoscopia respiratória também. Agora estou fazendo pós-graduação em pneumologia. Estou estudando muito essa parte de endoscopia respiratória. Bem interessante. É muito importante isso, né? A gente ficar atento aos sinais que o animalzinho dá pra gente, né? Uma otite que volta sempre, não resolve nunca, tá sempre o animal incomodado com aquilo ali. Poxa, eu já recebi animais com o conduto praticamente fechado, porque foi tratando, faz aquele tratamento automático ali de bula de medicamento e não confere se realmente o tratamento foi efetivo. Isso é muito importante. Todo dermatologista faz isso, não sei se, né, os clínicos de modo geral não fazem, não sei se você, por já ter essa experiência com o dermato, faz, mas fez a citologia no início, tem que fazer a citologia no final para ver se realmente o tratamento foi efetivo, porque se ele não for efetivo, tem que ter um motivo. Os animais alérgicos, voltando aos animais alérgicos, eles têm uma resposta diferente aos medicamentos. Então, um tratamento padrão de otite pode não funcionar para um animal alérgico. Esse tratamento pode ter que ser estendido por mais dias, porque aquele animal tem uma resposta menor à medicação, ou porque aquele animal tem alguma coisa no ouvido que está atrapalhando a solução daquele problema. Você falou de algodão, é muito comum a gente achar algodão dentro do ouvido dos animaizinhos. Tem esse mito, né, que água causa otite. Gente, a água não causa otite, acreditem em mim. O que causa otite é uma Sim. predisposição que o animal já tem, e aí, porque caiu a água, ele já tem a predisposição, isso vai favorecer. Mas um animal completamente saudável, que não tem otite, não tem predisposição, o fato de cair água dentro da orelha dele não vai acontecer nada, né? Agora, eu entendo que para o tutor isso é assim, quase um tique nervoso, né? Eu vou dar um banho no meu cachorro, não vou proteger o ouvido dele? Não, isso não existe. Então procurem utilizar algodão hidrofóbico. Aquele algodão que a gente usa para fazer curativo, ele é hidrofílico, então ele atrai a água. Ou seja, se você quer proteger o ouvido do seu animal com algodão comum, você está levando a água lá para dentro, você está fazendo exatamente o oposto. Então você tem que procurar no mercado, a gente tem. Eles chamam de hidrofóbico ou... Você lembra a palavra, Fábio? Agora me deu um branco. Whatever. É o algodão que repele a água. Ele parece com aquele algodão que os ortopedistas utilizam para fazer gesso, né? Por baixo do gesso. E aí, aquele sim, você pode colocar no ouvido, ele vai repelir a água e não pode esquecer de tirar, pelo amor de Deus. Dica de ouro, Senão vira dica de ouro. Não costumo dar essa dica, vou ficar atento para eu dar essa dica mais vezes. Gostei muito. É um detalhezinho bobo que às vezes eu mesmo como veterinário às vezes esqueço de dar essa dica. Top. Mas
Com Faz muita certeza. diferença, né? O tipo de algodão vai resolver a Ou vida então, do tutor. algodão hidrofóbico. Hidrofóbico. Eu vou lembrar o outro nome que ele tem no mercado e eu falo até o final da live. Que tem um nome mais simples, assim, das pessoas Muita lembrarem. gente perguntando aqui qual é o lenço. Eu, assim, assumo essa responsa. Eu já abri mão de guardar essa informação, essa dica. Já fiz vídeo aqui. Vocês podem procurar o vídeo aí. Mas é o lenço Huggies verde. Tá? Tem um verde escuro, um verde claro. Por que eu indico esse lenço? Porque é o lenço que eu jamais usei e nunca tive nenhum animal que teve alguma reação a esse lenço. Quando eu postei o vídeo do Huggies pela primeira vez, que ele foi o vídeo que mudou meu Instagram, que deu 1.600.000 visualizações, nos comentários tinha muita gente dizendo: ai, que absurdo, eu já usei esse lenço e deu alergia no meu cachorro. Assim, galera, é o que eu sempre digo. Eu repito isso como mantra, tanto aqui quanto nas minhas consultas. Nós temos que fazer qualquer tipo de medicamento ou qualquer tipo de lenço, qualquer tipo de coisa no animal e observar como ele vai reagir. É garantido. Sempre. Tem gente, humano, que tem alergia de pirona, tem gente que tem alergia, sei lá, a hipoglós. Eu ia falar a mesma coisa. Alergia é uma caixa de surpresas, uma coisa que para 99,9% da população não faz nada. Para um ali em 100 vai causar uma alergia absurda. Então, tudo tem que ser Com testado. certeza. Não falei nada aqui hoje, mas vou falar aqui logo. A Meg tá um pouco dodói, por isso que ela não tá participando comigo aqui. Tá com uma gastroenterite. Começou hoje, Oh, mas tá tadinha. daquele. Eu acho que eu ia conhecer ela, Nossa, conversar pensa com filme ela de hoje. terror. Ô, Ah, dó, tadinha. Aqui, pesquisei. O algodão chama impermeável. O outro nome que eles dão para ótimo. ele. Que aí acha Entrei facinho. com um probiótico ontem, que ontem começou a ficar com as fezes meio mole. Já coletei fezes, deu negativo para protozoário, mas nem sempre aparece, né? E olha a consulta online aqui de É. VET para VET. E vou entrar já estou entrando com comida caseira, porque eu vejo que na minha rotina faz muita diferença, né? Segura bastante, né? Prende um pouco, ajuda. Estou fazendo probiótico B de Beneflora. Vou entrar com um antibiótico hoje, aquele antibiótico para giardia. Não quero falar o nome aqui, senão a galera copia e começa a dar para o cachorro por conta própria. E vou fazer uma É, injeção de. Não não costumo pode. fazer, mas nela eu vou fazer um anticoagulante, porque tá brabo. Eita. E vou fazer Serênia. Vou fazer E muito, não costumo ver muita quadro assim na minha hidratação. rotina. Eu não costumo. Mas é porque ela tem Cara. CRMV Pô. positivo. Só que assim, ó, Gente, CRMV positivo é o seguinte: os nossos cães, por serem filhos de veterinário, eles têm doenças que normalmente não são brandas, tranquilas, mas os nossos cachorros eles vão ter a pior versão daquela doença. Aí a gente aqui, ó. fala que ele tem CRMV positivo. Ei, Meg! Ih, amor! Lindeza! 13. Quantos anos a Meg tem? Ai, meu Deus, que coisa mais Ela é. bonitinha! É vovó, quase. Então, Lindeza, gente. eu tô preocupado aqui, mas Né? E por é, ela ser mais palpei idosa, né? Não abdômen, preocupa a gente não tem mesmo. dor, não tem gases. Bom, vamos ver como é que vai responder a medicação, né? Amanhã eu tô achando que eu vou levar ela para a clínica para fazer uma ultra dela, o exame de sangue. É estranho. Aproveita Vou e põe fazer ela isso no também. soro. Tá estranho. Não era para estar assim desse jeito, com essa força toda, não, entendeu? Uhum. Cara, acontece, ué. Ai, O cachorro com peso de veterinário também fica dodói. Bom, fica. A minha cachorra é hiperadreno corticismo. aí é tenso. Vira-lata, grande. Normalmente é doença de cachorro pequeno, né? Hiperadreno Caraca. Que corticismo. bom que tá em boas mãos, né? Ah, Não, eu não não, trato mas os digo meus assim, cachorros. Eu não você consigo. cuida bem. Não. Você como responsável, você, Sim, pô, a gente cuida bem, né? A gente sabe cuidar. mas ela tem uma Maneiro, mas endocrinologista que acompanha ela. Eu não, a gente, eu no pois é, máximo dou os remédios.
Porque a gente fica emocionalmente envolvido e aí atrapalha o raciocínio, então eu prefiro não arriscar. Então, os meus animais têm veterinário que não sou eu. Eu sou tutora para eles e pronto, acabou. Entendeu? Eu evito ficar Mais fazendo muito seguro. procedimento. No máximo, coleta um sangue, faço tratamento em casa. É, faço uma Hoje eu liguei para a doutora vacina, né? Uma Paola. coisinha assim. Paola, ó, assim, assim, Aí, assado, o que que eu faço? Aí ela adicionou o Transamin, né, no protocolo, que eu não ia fazer, ela adicionou, porque tá daquele jeito. bem, É. Bora continuar, ó. Vamos por tem que fazer desafio, isso. que a galera quer saber de atopia. Vamos lá. Aqui, o Maico, pug Sim, atópico. bom, O bora. banho de mar faz mal? Após o banho de mar, precisa dar banho no pug? Vamos responder a pergunta do Michael e vamos falar um pouco de atopia, que eu acho que é a cereja do Tá. bolo dessa live, né? É, tal, provavelmente uma das respostas mais prováveis para muitas das pessoas que estão aqui acompanhando a gente, e o cachorro está sempre com problema de pele, e ninguém resolve, já levou no veterinário, já gastou dinheiro, e o cachorro continua com problema, é um dos prováveis diagnósticos. Tem outros diagnósticos possíveis, mas dentro da rotina da doutora e da minha rotina, é o que a gente mais pega. Quando se enquadra assim, nesse negócio de Sim. que trata, melhora e volta, ou nunca ninguém resolve, costuma se tratar de atopia. Um monte de gente já tomou corticoide a rodo. O corticoide resolve, mas a hora que tira, volta tudo de Deixa eu novo. Isso é responder bem só do característico. Michael. Na minha opinião, Michael, Bem, se o cachorro está com a pele claro, controlada e o veterinário está ali cuidando dele, geralmente tem um veterinário por trás desse tratamento do atópico, a melhor pessoa para te responder é ele. Se tiver, de repente, com muita lesão na pele, de repente não é o momento de levar para o mar. Mas se tiver com a pele íntegra, com a pele boa, talvez o veterinário libere para ir no mar. Tá? Isso é uma coisa que você tem que conversar especificamente com o veterinário. De forma geral, os pugs podem ir na água do mar, eu não vejo problema nenhum. Eu levo a minha pug, a Meg, para tomar banho de mar. Na minha opinião, depois eu queria ouvir a Gabriele, não precisa dar banho com shampoo, né? No máximo, de repente, ir jogar uma aguinha doce. Mas assim, com a Meg, com meus pacientes, muitas vezes eles nem água doce jogam, tá? E não dá problema. O mais importante, na minha opinião, é secar o cachorro, tá? Mas a água do mar, na minha experiência, nunca vi fazer mal, né? Nem no detalhe assim de não dar banho. Nunca vi fazer mal, tá? Depois eu queria te ouvir e a gente fala um pouquinho mais, estende mais com os atópicos, né? então, você tem muito mais experiência que eu. Né? Eu moro em Minas Gerais, gente. Aqui não tem mar, não. Os Não meus dá pacientes problema. não vão na Mar não dá. praia. Aliás, só em janeiro, né? Porque em janeiro os mineiros invadem o Rio e o Espírito Santo. Inclusive, eu já fiz a minha parte. Eu estava no Espírito Santo, passei Réveillon lá e tal. Só que eu normalmente não viajo com os meus cachorros, porque é tudo grande demais. E minha família já é muito grande, eu tenho 3 filhos. Se eu for levar os cachorros, eu tenho que ir de ônibus, né? Um ônibus só para minha família. Então, não levo. Mas, assim, pensando racionalmente a respeito de pele, a respeito de componentes da água do mar, eu faria um banho de água doce, não necessariamente com shampoo, igual você disse, só para retirar ali o excesso de sal, né? Porque o iodo é bom, mas tem outros componentes que não são legais para a pele, que podem causar algum tipo de ressecamento. E se o animal já tem uma predisposição, ele já é atópico, né? Isso pode prejudicar a barreira cutânea, né? Pode provocar um ressecamento ali mesmo por desidratação. Então, eu faria sim um banho de água doce e igual o Fábio falou, qualquer animal, gente, isso não é para pug, qualquer animal. Uma coisa assim importantíssima é secar adequadamente a pele desse animal após o banho. Se você deixa úmido, gente, umidade é um um banquete para fungo, para bactéria. A gente não pode deixar umidade na pele deles, né? Então, assim, eu acho que é por aí. É a gente ter bom senso, ter o aval do veterinário que acompanha o animal e, se puder, reduzir a frequência, né? Ah, não, todo dia, aí já é complicado, porque querendo ou não, não deixa de ser um banho, né? E como a gente recomenda o espaçamento de banhos o maior possível, tanto eu quanto o Fábio, seja ele banho só com água, seja ele banho com shampoo, a gente está fazendo banho,
né? Então, o ideal é não fazer com muita frequência, mas esporadicamente não Fico vejo problema. feliz quando você fala umas coisas assim mais elaboradas, com um viés diferente de mim, porque a intenção é essa mesmo. Assim, eu tô longe de saber tudo. Assim, só Eu que assim, eu também. fico feliz por você. Né? A prof tá junto nos congressos. A gente quer aprender cada vez mais Isso para aí, errar isso cada aí. vez Mas menos. fico feliz das suas contribuições que complementam um pouco do que eu sei. Eu vou aprendendo e a galera vai aprendendo junto com a gente. Então é por isso que eu divido tela sempre que eu posso com colegas meus que eu confio. Né? A gente se conheceu pouco tempo lá, mas a gente conversou bastante, a gente entendeu como o outro pensa. Né? E é por isso que a gente está aqui, porque a gente tem muitas coisas que a gente pensa parecido, tem uma linha de raciocínio e de atuação parecida. E essa que é a minha intenção, trazer amigos meus, colegas meus veterinários, que venham com um raciocínio um pouco diferente do meu, que venham com palavras diferentes, com, né, com colocações diferentes, com outros viés, para a gente poder debater. E eu também me satisfaço que eu vou aprendendo também com você, né? Opa! E eu com você, né? Aprendi coisa Eba! sobre Pug com Muito você. Nossa feliz. Deus. Eu tô amando. Poxa, E toda vez que eu atendo um Pug, eu falo, temos o inclusive um esses Fábio, dias, né, que já que me que segue, te né? segue, é Que uma gracinha, fico muito Dante. feliz. Muito feliz mesmo. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci, depois eu lembro. Vamos falar de atopia. O que que essa galera Vamos. trata e volta? Muitas vezes a pessoa se sente obrigada a mudar de veterinário, perde a confiança no veterinário. Eu canso de atender, Gabriel. Não sei você, mas proprietários, famílias que já foram. Ai, doutor, já chega assim no consultório. Doutor, eu tô vindo aqui, mas eu já não tô acreditando mais. Uma amiga me indicou o senhor, eu sou a minha última esperança. Eu já não sei mais o que fazer. Eu ouço isso direto, É, direto, todo dia. Não tem um plantão meu que eu não ouça bastante. isso. Eu já escutei assim, já passei em todas as clínicas de Belo Horizonte, ninguém resolve o Por que problema que do isso meu cachorro. acontece, Gabriel? Vamos lá. Por quê? Atopia, como a gente já citou, né, é uma doença de diagnóstico longo, né? E a gente não consegue fazer um diagnóstico de atopia na primeira consulta, isso é impossível. Até porque a maioria dos animais chegam para a gente com alguma infecção secundária, com lesões na pele, né, com o histórico de um prurido muito intenso. A gente precisa, para chegar ao diagnóstico da atopia, eliminar outras possibilidades. Então, por exemplo, a infecção bacteriana, ela coça. Sozinha coça. Então, se o animal chega com um relato de coceira, mas ele tem uma infecção bacteriana, a primeira coisa que eu preciso fazer é retirar a infecção bacteriana e reavaliar o prurido. Oi? Eu preciso reavaliar esse prurido após retirar as infecções secundárias. Porque muitos animais, eu recebi uma essa semana no consultório, que já tinha passado em mais de quatro veterinários, já tinha tratado para fungo mais de 60 dias e o cachorro tinha infecção bacteriana. A hora que a gente entrou com a medicação correta, o animal melhorou absurdamente. Em 2 semanas já não tinha lesão nenhuma na pele e já não tinha coceira. Quer dizer, é um animal que já tratou de tudo, já passou em várias pessoas, não melhora, melhora um pouquinho, piora logo em seguida. A gente tende a pensar, poxa, ele é alérgico. Aí, a hora que você faz o tratamento correto, ele responde adequadamente a esse tratamento e o animal não tem alergia, ele só tinha uma infecção maltratada. Outra coisa importante, tempo de tratamento. Muitas, nossa, assim, a maior parte dos que chegam para mim tiveram uma infecção. Ah, ele sempre tem dermatite. A gente faz o tratamento, ele melhora, daí a pouco ele piora de novo. Tratamento de dermatite não pode ser curto. A gente tem que lembrar o que é muito importante para determinar o tempo de tratamento quando a gente está falando de pele. A taxa de reposição celular da pele. O nosso animal, o cachorro, ele pode ter locais na pele dele que ele tem 1 centímetro de espessura a pele dele.
Então, para essa reposição acontecer da primeira camadinha lá até a última camadinha que descama, isso pode demorar um mês. Então, se eu fizer um tratamento com antibiótico de 1 semana, 10 dias, ainda vai ter bactéria. A pele pode melhorar às vezes. Às vezes ela fica boa, as lesões somem, mas ainda tem bactéria lá. Então, eu suspendo esse tratamento antes do tempo correto, e aí a bactéria recoloniza a pele e as lesões voltam. Aí fica aquela dúvida, ele é alérgico, por isso que está voltando, ou o tratamento não foi feito de forma adequada? E aí a gente faz esse tratamento de novo de forma correta, às vezes a coceira some, porque a bactéria coça, né? Então, assim, é complicado, a gente tem que tirar as infecções secundárias, tirou tudo, não tem bactéria, não tem fungo, não tem ácaro, o animal continua coçando, aí a gente tem que partir para os diagnósticos relacionados às alergias. E aí, quando a gente fala de alergias, a gente fala de dermatite alérgica por causa de pulga, a gente fala de dermatite trofoalérgica, que é a alergia alimentar, e a gente fala da atopia, que é a dermatite atópica canina. E aí, dentre esses 3 diagnósticos, a gente também precisa ter um processo de eliminação, né? Então, eu vou primeiro conferir se o animal faz um controle adequado de pulgas, se ele tem pulgas naquele momento, né? Não tem, não? Vamos estabelecer um Peguei protocolo 2 bacana. casos esse mês agora, não melhorava com nada e era pulga. Pois é, porque às vezes o protocolo de controle de ectoparasitas, de pulga e carrapato, não é feito adequadamente. As pessoas acham assim, a indicação de bula do fulano de tal é de 120 dias. Ah, mas eu posso segurar 150, ele não vai aparecer pulga nesses dias a mais, esses 30 dias a mais. Será que não? Porque o animal alérgico, ele precisa de uma picada para desenvolver todo o processo de alergia. Então, ele não pode ter pulgas nunca. Então, a gente tem que seguir a recomendação de bula do fabricante, fazer bonitinho lá de 120 em 120 dias para garantir que esse protocolo esteja realmente adequado. Não tem pulga? Outra coisa, Ok. não dá para ver. Tem muita Tá. gente que fala, doutor, mas eu já catei e não vi. Gente, o olho de vocês não é um olho médico. Vocês amam o cachorro de vocês, igual eu amo a Meg aqui e tal, mas o olho do médico, ele está treinado, ele vê todo dia, ele está preparado tecnicamente para aquilo. Então eu já cansei. E mesmo Pois assim, é, às eu já vezes não acha. Porque tá o triângulozinho da pulga, né? Para cada 5 pulgas que a gente vê no cachorro, tem 95 pulgas no ambiente. Então, se eu vi uma pulga no cachorro, eu vou ter dezenas no ambiente. Se eu não vi nenhuma, eu posso ter dezenas no ambiente. Então, a pulga ela só sobe no cachorro para alimentar, ela sobe, pica e desce. Para eu ver, tem que ter uma população grande, né? Então, a gente não pode partir do princípio de que eu não vi pulga no cachorro, ele não tem pulga. E, infelizmente, às vezes a gente tem que dar uma de São Tomé, né? Ver para crer. E, olha, eu acredito que o senhor não viu pulgas, mas nós vamos fazer o tratamento de pulgas para ter certeza absoluta de que não é esse o problema. Porque se eu não faço dessa forma, o meu raciocínio fica uma bagunça. Se eu não elimino essa opção adequadamente, lá na frente eu posso descobrir que eu pequei por não fazer dessa forma e que o problema do animal podia ter sido resolvido lá atrás. Né? Aí tá, tirei a pulga. Dos Agora ectoparasitas. Só quero fazer mais um adendo. Não perde teu raciocínio, não. Isso tudo que a doutora Gabriela está falando e que eu falo para vocês e que a gente faz nas consultas, a gente não tirou da nossa cabeça. Existe um passo a passo, um guideline mundial, uma recomendação mundial. A gente faz os cursos, a gente vai nos congressos para a gente ver o que tem de mais novo, relembrar. Mas assim, tem um momento que fica até um pouco maçante, entre aspas, porque de um ano para o outro não muda tanta coisa, né? O que eu aprendi há 3, 4 anos atrás, no congresso que eu fui agora, falou mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, assim, existe um passo a passo e a gente segue esse passo a passo. O veterinário dermatologista lá da Holanda faz o mesmo passo a passo que a gente, o da França faz o mesmo passo a passo, da Austrália, dos Estados Unidos. Pode ter uma mudança ou outra, mas o conceito, né, o que a gente se preocupa é igual em todos os países. Sim.
É muito parecido, né? Às vezes uma alteração de clima. Então, por exemplo, o pulga e carrapato para a gente é mais importante do que alguém que vive na Noruega, né? Porque lá nem tem isso, porque não tem clima para ter isso. Mas, de modo geral, as preocupações são as mesmas. Então, tiramos a pulga e o carrapato. Não é alergia à picada de pulga, é picada de carrapato. Agora a gente ficou com a alergia alimentar e a atopia, que podem estar associadas ou não. E aí vem a questão daquele lindo, maravilhoso, aquela dieta de eliminação. É uma dieta chata, o animal não pode comer mais nada. Ah, mas nem uma frutinha? Não, não pode comer nada. E pronto, acabou. Né? Não pode mesmo. Tem que fazer a dieta restritiva bonitinha. E aí, para o tutor ficar mais feliz, né? A gente faz 8 semanas de dieta e aí a gente tem que Eu não testar, peço. Eu ainda não fazer aquele peço. Lembra que eu te desafio. Não, mas aí a gente tem que fazer o desafio, né? A dieta aparentemente melhorou a coceira do animal. Então, aparentemente, ele tem hipersensibilidade alimentar. Vamos ter certeza? Primeiro, nós vamos oferecer carne de boi. Vamos ver se ele coça. Não coçou, beleza. Agora, nós vamos oferecer frango. E aí, a gente vai nesse processo até descobrir exatamente a que o animal é alérgico, se ele for um alérgico alimentar. Não é alérgico alimentar, aí sim a gente tem o diagnóstico da atopia. É um diagnóstico de eliminação. Então, isso pode demorar, Fábio, assim, de 3 meses a 6, 8 meses. E o tutor não tem essa paciência toda na maioria das vezes. Então, na minha primeira consulta, a conversa tem que ser longa. Eu tenho que conversar com ele para saber se ele realmente está disposto a seguir junto comigo até a gente chegar nesse diagnóstico. Eu uso uma metáfora que a minha orientadora usava e a gente tem esse hábito, né, de repetir o que a gente acha legal com quem a gente aprende. Ela fala que o paciente dermatológico é um paciente cebola. A gente tem que ir tirando as camadas, camada por camada, até chegar no miolinho, que é a causa de tudo. E eu não consigo fazer de outra forma. Porque se eu fizer de outra forma, eu posso errar. Eu posso errar feio. Né? Então, eu já vi animais, inclusive, que tomam corticoide porque o tutor não tinha disponibilidade, talvez até financeira, de fazer o tratamento mais avançado que a gente tem. A gente tem produtos hoje, graças a Deus, que tem um controle muito legal da coceira e com efeitos colaterais nulos praticamente, mas que são caros. Então, eu já peguei paciente que tomava corticoide há anos e que não precisava tomar corticoide. Porque, infelizmente, o diagnóstico foi feito de forma errada. Né? Então, para o tutor é complicado, porque tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Não é fácil, eu entendo o lado deles. Mas eles têm que estar ali de mãos dadas com a gente para chegar no diagnóstico correto, porque só o diagnóstico correto vai dar ele o controle que ele quer. E que o cão Com merece. certeza, com certeza. Aula, hein? Outra coisa, barreira cutânea. Né? Gosto de exercício com os meus clientes. A pele do cachorro que tem dermatite recorrente, repetitiva, é uma pele que tem aberturas, né? A gente consegue ver olho nu, mas essas aberturas estão lá. Então, a gente... A palestra da Muralha do Castelo, eu achei perfeita aquela palestra da Muralha do Castelo. Foi bem É magnífico. ilustrativo. Eu Assim. falo de um muro de tijolos, né? Sem cimento, tijolos. Sim. Né? A hora que bater uma... Pode ter vento, pode ter tijolo faltando, né? É por aí. A barreira cutânea, ela é o início de tudo na atopia, né? Se a gente tem buraco na barreira, o alérgeno, que é a partícula que causa alergia, ou o ácaro, ou a bactéria, eles vão entrar com muito mais facilidade, vão causar um dano muito grande. Então, ainda tem esse problema. Depois que você fez o diagnóstico da atopia, o controle dessa atopia não é uma coisa simples e não é uma coisa barata. Infelizmente. Né? Os produtos são altamente tecnológicos e a gente sabe que tecnologia custa dinheiro. Né? Então, eles não são baratos em relação a preço, mas eles têm um valor assim que vale cada centavo. Porque não tem nada mais satisfatório para a gente, como veterinário, e para o tutor,
aquele animalzinho que acordava todo mundo à noite coçando, que estava no meio da alimentação, da comida preferida dele, parava tudo para se coçar, e aquele animal agora ele tem uma vida plena. Ele tem tranquilidade, ele tem qualidade de vida, e isso é extremamente satisfatório. Mas isso tem um preço. Bom, não quero me estender muito aqui. Se deixar, a gente fala aqui 3, 4 horas. A barriguinha está roncando, eu quero jantar, quero dar uma descansada. Hoje foi um plantão cheio para mim. Gabriel, assim, tô na raça aqui de fazer essa live com... Valeu muito a pena, eu amei. Foi uma live com um nível de verdade muito alto, né? Essa live vai ficar gravada. Eu vou, assim que a gente terminar essa live, eu vou botar o seu Instagram como collab. Então essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram, Dr. Pug, e vai ficar gravada no Instagram da doutora Gabriele também. É bom que vocês vão lá, conhecem o trabalho dela, vão lá curtir a página dela. A Gabriele tem feito um conteúdo de qualidade, eu venho acompanhando, tento curtir sempre que eu posso, comentar, né? A gente sabe da grande importância que tem, principalmente quando a gente está começando, né? As curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Então, sempre que eu posso, eu vou lá e curto e comento. Eu tenho 18 anos de formada e agora que eu acordei que eu precisava alimentar o Instagram. Né? Muito graças a você, as nossas conversas. Que bom, minha amiga. Eu fico muito feliz. Eu falei disso no começo da live. Você agora está confirmando o que eu falei, que eu dei um empurrãozinho aí. Eu fico muito orgulhoso, muito lisonjeado. Foi um empurrãozinho, foi um pontapé, assim, que me jogou quilômetros lá na frente. Ganhei meu dia. Amei saber disso aqui ao vivo. Minha mãe tá falando mete o pé ali porque a Meg tá doente, mas quer comer a comida da Gaia. Acho que ela não tá tão mal assim, né? Tá com uma fome, Gabriele, que eu vou falar. Graças Vem cá, Meg. Ela tá comendo. Vem cá. Vem. Meg, vem cá falar tchau pro pessoal da live. Vem. Vem. Ai, meu Deus do céu. Tchau, pessoal. Hoje eu não tinha medo do dói, né? Eu tô querendo comer, tudo dói, mas tô querendo comer, ó. Vai atrás da comida, vai. Tá? Graças a Deus. Isso é muito, muito bom. Porque gastroenterite com apetite já é um excelente sinal. Então, vou fazer um serenezinho aqui para garantir que não vai vomitar. Eu sei que vai reduzir algum tipo de cólica também que ela tenha, porque ele tem essa propriedade também. E é isso, minha amiga. Obrigado. Eu amei a live. Vai ficar gravada novamente lá no Instagram da doutora Gabriele. Vai ficar gravada no meu Instagram também. Peço que assim que acabar essa live, todo mundo que se sente animado com a live, que aprende alguma coisa legal, no final da live eu sempre peço isso. Assim que acabar a live, essa live vai ficar gravada, vai lá nos comentários da live e comenta no comentário lá da live gravada, não agora, daqui a pouco quando ela estiver gravada no feed, o que essa live te ajudou? O que teve nessa live? O que você achou maneiro nessa live? As outras pessoas que virem essa live depois de gravada, vão ver lá nos comentários o que a gente abordou. Foi pele, foi alergia, foi coceira, o que foi. E aí as outras pessoas vão ficar mais animadas de ver esse conteúdo, tá? Dá essa força pro Vete. Um beijo a todos vocês, né? Todos vocês, os homens também que me acompanham, estão enciumados, falando só minhas amigas. Vou começar a falar meus amigos também, tá? Obrigado, Gabriele. Fica com Deus. Eu amei. Vamos repetir. Já está feito o convite aqui. Ó, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Adorei participar da live com você. E é isso, né? Quem quiser mais, fazer outra que a gente live. Vamos falar de outros pontos, outros detalhes. De repente, falar de coceira, falar de caspa, de seborreia. Sei lá, a gente pode pensar e falar de um outro tema que seja glândula anal, ouvido. Tem tanta coisa legal pra gente falar, né? O que o pessoal pediu, a gente... Obrigado, viu? É só chamar. Um beijo grande. Tchau. Fica com Tchau, Deus. muito obrigada.